percorremos em espírito e em tudo o que é sagrado, em corpo e bravura, em amizade, navego. A paisagem verde ao longe, contemplo, lesíria plena de sonhos. Soltos, corremos felizes, crescemos. Nas janelas do tempo, porque te entendo e conquisto. No rugir distante do vento, escuto o ribatejo, encanto o sol e a lua. Aquecem-me o desejo. Mergulho em ti, na tua eternidade, fértil, vibrante, mãe dos sentidos. Viva a minha história, a nossa história. À semelhança das cidades muralhadas, o centro histórico de Santarém é constituído por uma teia de ruas estreitas e sinuosas. Ruas que apresentam linhas e cores inesperadas, becos, arcos, calçadas e escadinhas que se adaptam ao ondulado. Então, muito boa tarde a todos da encosta. e muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à primeira sessão de conversas sobre o território, e esta sessão é promovida pela Câmara Municipal de Santarém, e eu vou pedir aqui ao Sr. Presidente Ricardo Gonçalves que dar aqui abrir a sessão, adiantando eu que, além do Sr. Presidente Ricardo Gonçalves, teremos o Vice-Presidente da CCDR-LDTV, o Sr. José Alho, temos o Diretor Regional Adjunto, o Sr. Rui Hipólito, e temos o Presidente da Associação de Beneficiários da Lesíria Grande Vila Franca de Xira, o Sr. Joaquim Madaleno, além de eu próprio, que enfim, me deram a honra de ser aqui o moderador depois da conversa posterior que vamos ter. E pronto, a seguir à apresentação, ao início da sessão do nosso Presidente, teremos a Catarina Madaleno, que fará uma apresentação sobre o ordenamento do território na Lesíria de Vila Franca. Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos e a todas, e é com muito gosto que estou na Agroglobal mais uma vez, dar os parabéns aqui na pessoa do Peu Torres e todos os organizadores, e neste certame, aqui onde estamos agora, também a Associação de Agricultores do Ribatejo, na pessoa do meu querido amigo Luís Seabra, por nos ter desafiado a um tema tão importante. Porque o que ali está? Ordenamento do território, o papel dos municípios e dos agricultores. Estão aqui responsáveis da CCDR, da DRAP, mas poderiam estar aqui de muitas mais entidades. Um dos grandes problemas que nós temos, que os municípios identificam, é a multiplicidade de agentes que têm tutelas sobre diversas matérias no território. Nós, municípios, sentimos que temos pouca autonomia, e se nós sentimos pouca autonomia naquilo que podemos fazer, imaginem os agricultores que estão dependentes ainda de mais entidades nós para poderem muitas vezes fazer, organizar-se relativamente a algumas matérias que nós achamos que são bastante relevantes. Daí a pertinência deste debate. Sei que, do ponto de vista das entidades que aqui estão, poderão nos dar algumas dicas daquilo que podemos fazer. Nós planos diretores municipais, em que são anos e anos para poder rever pequenas parcelas, e todos os anos surgem novas nomenclaturas. Eu posso dizer que ainda hoje de manhã, às terças-feiras, é o dia da reunião do PMDFC em Santarém, que é o Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, portanto, que há meia dúzia de anos não existia, e é mais uma entidade que qualquer agricultor queira fazer, ou qualquer outro investidor que queira tratar no território, investir no território, tem que ter em atenção. E, portanto, era isto que nós gostaríamos de ouvir. Há aqui um caso de sucesso relativamente que nós vamos ouvir da Associação dos Beneficiários da Lesíria Grande Vila Franca. Também estou curioso, não conheço ainda
aquilo que tem sido feito, mas são essas experiências que nós queremos trazer como boas e espero que esta sessão nos sirva para esclarecer ainda mais e que nos possa contar alguns caminhos. Está desligado? Tá. Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. O meu nome é Catarina Madalena e eu estou aqui na qualidade de diretora de um departamento da Associação de Beneficiários da Lesíria. E eu não fiz esta apresentação uma primeira vez, não vou conseguir apontar com isto. E quando me convidaram a fazer a primeira vez esta apresentação, quando eu pensei neste tema, o desafio que me lançaram foi falar de tudo para além da gestão da água. Nós, Associação de Regantes, não é, como somos conhecidos, estamos habituados a falar da água, das cheias, das secas, da gestão da água propriamente dita para os agricultores. E foi depois quando me refleti sobre o assunto, uma série de atividades que nós desenvolvemos no território que são fundamentais para conseguirmos aquilo que é o nosso core, aquilo que é a gestão da água e levar a água aos agricultores de qualidade para regar. E, portanto, eu vou falar-vos daquelas que eu achei as essenciais, ainda existem outras, atividades que nós fazemos naquele território. Tenho que fazer sempre uma breve apresentação do que é a Lesíria. A Lesíria é uma ilha rodeada pelo Tejo e pelo Sorraia, muito perto de Lisboa, a 50 km, perto e de bom caminho, portanto muito visitada por muitas entidades. É um aproveitamento que é muito singular e eu pouco depois não me venham dizer que existem outros com as mesmas singularidades. Tenho aqui que está verdadeiramente implantado no estuário do Tejo, mas tem cotas, os seus terrenos têm cotas muito próximas daquilo que é o nível do mar, portanto, como ali se faz sentir a maré, na maré cheia, na praia-mar, nós ficaríamos alagados se não tivéssemos um dique de defesa que defende toda a ilha. Não temos nenhuma reserva de água associada, portanto, estamos a beber a todo momento daquilo que é a água que passa no Tejo. E a disponibilidade de água é o nosso grande problema, especialmente nos anos secos. Os dados que nos caracterizam, temos o dique de defesa com os tais 62 km em toda a sua periferia, 720 km de valas, 120 km de caminhos, 52 comportas de drenagem e de adução de água, que são estes pontinhos azuis que estão identificados no mapa. Temos uma rede de rega sob pressão, na qual levamos água aos agricultores enterrada, que neste momento tem 142 km, e a água é fornecida aos agricultores em 339 bocas de rega. Temos 3 estações elevatórias que permitem regar os 6.000 hectares que estão a verde. Cada uma das cores são cerca de 1.000 hectares: verde, cor-de-rosa, laranja, azul, lilás, roxo. Portanto, regamos toda a Lesíria Norte através de 3 estações elevatórias. Temos mais uma estação elevatória e uma bombagem auxiliar que reforçam a nossa rede primária. Uma estação de drenagem, são cerca de 10.000 hectares cultivados, 72 sócios, 170 proprietários, rendeiros e subrendeiros, e operam cerca de 400 empresas, essencialmente o maior número de prestadores de serviços. Esta é a nossa ocupação cultural este ano, portanto podemos ver que é uma área dominada pelo arroz e pelo tomate, 4.800 hectares de arroz, 3.500 hectares de tomate, números redondos. Como instrumentos de gestão do território, aqueles que nos são impostos e com grandes implicações naquilo que é tanto a nossa como a dos agricultores. Todo o território é Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, toda a Lesíria Sul, 6.600 hectares, é a Zona de Proteção Especial para Aves, sítio de interesse para a conservação, e aqui a tracejada, a laranja, são cerca de 2.700 hectares de reserva natural do estuário do Tejo e Ramsar. Portanto, estes são os instrumentos com maiores restrições na nossa atividade.
Como nós consideramos que a agricultura é uma atividade que se desenvolve entre o território e a água, é imperativo coordenar estes instrumentos de gestão. Uma das atividades, ou a primeira atividade que eu venho falar, é o controle de acessos. Foi uma das... Elas surgem aqui quase, não estão por ordem cronológica, mas 2009, 2008, se não me engano. Começámos por implementar os portões que limitam, que servem a nossa rede viária. Estas infraestruturas estão equipadas com um leitor de cartões, os cartões são emitidos por nós, são emitidos de acordo com aquilo que o utilizador vai fazer, se vai à pesca, se vai à caça, se vai tirar fotografias, se vai para a Alzíria Norte, se vai para a Alzíria Sul, dá-nos essa possibilidade de gerir de acordo com isso. Existem 15 pontos de controle que acabam por tornar limitado o acesso a todo o território através destes 15 pontos. Quando começámos a emitir cartões, começámos a conhecer verdadeiramente quem eram os utilizadores do território. E então temos os nossos vigilantes, 40 caçadores, os funcionários que estão associados à sede, as autoridades, temos um aeródromo que funciona na Alzíria Sul, portanto cerca de 70 pilotos com cartões emitidos, temos 100 visitantes provisórios, temos funcionários de empresas público-privadas, RENs, EDPs. Depois começamos com 160 fotógrafos, 300 funcionários de proprietários e de rendeiros. Depois temos cerca de... E este número está correto, são 488, fui verificar ontem, não é de nenhum engano. Temos tantos observadores de aves quantos proprietários de rendeiros, são 488, contados ontem, com critério, porque não queria vir aqui dizer nada errado. Depois temos prestadores de serviços, 842, claro que não estão aqui só empresas, não é? Estão funcionários das empresas, portanto um número com bastante expressão, e depois um grande número para os pescadores. É um território que, para além das valas, está acesso aos rios e, portanto, é muito procurado por pescadores. Depois do controle de acessos, começámos por, também fizemos, porque acho que foi mais ou menos na mesma data, a Associação de Caçadores e Pescadores, essencialmente com o intuito de gerir aquilo que estava a ser para nós um problema, que era a caça desordenada num território onde se desenvolviam atividades agrícolas e, portanto, pessoas a trabalhar nas colheitas e caçadores ao mesmo tempo. E tornou-se importante para nós fazer uma associação de caçadores e pescadores e explorar sustentavelmente os recursos cinegéticos, mas sempre para que a pressão sobre a atividade agrícola fosse uma coordenada através desta associação. Sempre com uma atitude pedagógica, recomendando e fiscalizando que cumprem a legislação cinegética, que respeitem os proprietários e o ambiente. Temos esta associação gera uma zona de caça municipal, a zona de caça municipal de Alzíria Grande do Norte, que são cerca de 6.900 hectares. Também permite, e é para nós importante depois também quando temos que debater e explicar a nossa atividade, inventariar as espécies, os censos, fazer a cartografia das espécies, dá-nos a nós dados para depois informações muito relevantes quando é necessário discutir o nosso território. E para além do mais também se implementou a reciclagem dos cartuchos de caça, que era um outro resíduo que ficava no território. Tivemos uma concessão de pesca desportiva que terminou em 2018. A legislação mudou e a concessão foi extinta, mas encontramos-nos neste momento a avaliar a viabilidade de reativar uma concessão desta natureza. As espécies que existem na Alzíria, desde lontras, saca-rabos, raposas, sei lá, patos, cegonhas, garças, flamingos,
são verdadeiros bioindicadores, e quando nós temos reuniões com a Reserva Natural, eles são os primeiros a dizer que, claro, o aparecimento de mais exemplares de lontras, de raposas, de saca-rabos, são a prova de que a agricultura que ali se desenvolve é sustentável e amiga do ambiente. Outra atividade em que nos envolvemos, outro projeto que nos envolvemos, foi o Espaço de Visitação e Observação de Aves da Ponta d'Erva, o EVOA. É um projeto bastante divulgado, uma parceria entre a Associação, a Companhia das Lesírias, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Aquaaves e a Liga de Proteção para a Natureza. A Associação foi a entidade promotora principal. O principal objetivo é científico e pedagógico, público-alvo, as escolas e famílias e os observadores de aves, claro. Neste projeto foram desenvolvidas 3 lagoas, com cerca de 70 hectares, e um centro de interpretação ambiental, que é o que se vê na imagem. O EVOA, estas lagoas, permitem aumentar a área de segurança entre as marés para as aves de inverno e ampliar a área de nidificação das aves aquáticas. Era esta a intenção deste parceiro associação, esperando que o resultado fosse a minimização da presença das aves nas parcelas em produção. E quando eu digo esperando, não quer dizer que não foi o que se verificou, é uma realidade. Porque temos um imenso impacto da avifauna na cultura do arroz, é daí também o nosso número de visitantes, de fotógrafos, de observadores de aves, na sementeira, com especial relevância para os prejuízos que os flamingos e as cegonhas fazem durante a fase da sementeira do arroz. Depois, no desenvolvimento vegetativo, todos causam prejuízos. Na colheita, outra vez, os patos com grande impacto. Mais espécies. Uma grande afluência da avifauna na pós-colheita é também um aspecto a salientar, que é este habitat de agricultura, permite acolher estas aves no inverno e, portanto, providencia-lhes água, alimento e abrigo. É sempre isto é um grande slogan da associação, a nossa posição é sempre envolver os agricultores no correto uso e no uso sustentável dos recursos naturais, porque, na verdade, nós vivemos deles. Os observadores de aves não precisam mais dos recursos naturais que nós, não é? Precisamos todos de igual. A biodiversidade caracteriza esta zona, especialmente no que se refere a espécies da avifauna, atesta que a agricultura aqui praticada é globalmente consentânea com a sua conservação. Apesar da convivência razoavelmente pacífica entre a agricultura e os valores naturais, são conhecidas alguns conflitos entre as aves e as culturas, nomeadamente os prejuízos que eu estava a falar na fase da sementeira e depois na colheita, e daí surgiu em 2013 um projeto nosso, um serviço, não diria em parceria, mas uma verdadeira, falta-me a palavra, desenvolvida em simultâneo com a Reserva Natural. Foram sempre nossos parceiros desde o início, para formarmos equipas para minimizar o impacto da avifauna na cultura do arroz. Desde 2013 que desenvolvemos ações de espantamento, que permitem conhecer com elevado nível de detalhe qual a relação que determinada espécie de ave tem com os diferentes locais e os impactos negativos que poderão decorrer com o sistema de produção agrícola. De acordo com o levantamento rigoroso dos prejuízos nas fases das culturas, consegue-se a correlação entre as espécies e o tipo de estrago. Este serviço tem um custo para o agricultor de 10 € por hectare. E o serviço consiste, aqui estão representados apenas as nossas parcelas de arroz, são cerca de 30 orizicultores, 4.700 hectares de arroz, 1.160 na Lesíria Norte e 3.500 na Lesíria Sul, 500 destes na Reserva Natural do Estuário do Tejo. E o que é que este serviço consiste? Em formação de equipas, com horários definidos,
que percorrem a Lesíria toda. Aqui está um exemplo, não me vou alongar com detalhes do que é o serviço em si, mas de acordo com determinadas datas, quando há mais pressão e muitas vezes com aquilo que observamos no campo está a haver uma maior pressão, portanto vamos reforçar com mais uma equipa. São formadas equipas, então aqui as distâncias que cada viatura percorre, em média, e um total de distância percorrida de cerca de entre 30 a 40 mil quilómetros numa campanha, e usam essencialmente as viaturas em que eles se deslocam, estão equipadas com pirilampos, canhões e o GPS, para conseguirmos depois identificar exatamente quais são as zonas mais afetadas e quais são os percursos que as aves fazem. Os vigilantes têm megafone, lanterna e um laser, e no período diurno foram utilizados cartuchos de pólvora seca. Atenção que eu estou a fazer uma apresentação que este serviço está a referir-se a 2020, não 21, porque em 21 a legislação mudou e já não foram permitidos os cartuchos de pólvora seca, apesar de já ter mudado outra vez e atualmente já são. E portanto acho que ainda vamos terminar a campanha a fazer espantamento com pólvora seca. O impacto de algumas imagens, alguns resultados de todas as informações que recolhemos, porque para além do serviço em si, de espantar as aves das zonas das colheitas, é também muito importante, como eu tinha dito inicialmente, ficarmos com os registros, com estes dados todos, para depois podermos discutir bem informados do que é que se passa no território. E eu acho que é por aí também que muitas vezes a reserva é a nossa parceira, porque como nós estamos permanentemente no terreno, somos os principais informadores, ou que recolhemos grande informação para depois lhes dar, para depois discutirmos verdadeiramente as melhores estratégias para o território. Isto representa o espantamento, o número de aves espantadas no período noturno, de hora a hora. Depois há a recolha de toda esta informação, o tratamento, quais são as aves, não me vou alongar, quais são as espécies, as técnicas, o que é que resulta, a comparação entre anos, no período noturno, o número de aves espantadas e a mesma avaliação. Isto só está aqui só para vos mostrar o tipo de informação que recolhemos, que depois nos permite discutir com as entidades competentes quais são as melhores estratégias a usar. E depois há uma reunião de final de campanha, de final de serviço do ano, que são discutidos os resultados com a reserva e são apuradas as melhores estratégias para o ano seguinte. Posteriormente, e em 2018, houve a alteração da legislação da pesca ao lagostim em Espanha, o que fez com que o território cá em Portugal, nomeadamente os arrozais, fosse mais procurado para a pesca do lagostim, essencialmente também haviam alguns pescadores portugueses, mas começámos a ser procurados mais pelos espanhóis. Houve a ocorrência de inúmeros problemas em 2018 entre os pescadores de lagostins espanhóis que estavam a invadir o terreno dos pescadores de lagostins portugueses, que já eram donos daquelas parcelas, já tinham a concessão daquelas parcelas, e a associação chamou a si, como é nosso normal, a mediação desse conflito. E então acordou distribuir, concessionar dentro daquilo que nos é permitido, mediando um acordo entre os agricultores e os pescadores de lagostins, mas com mediação da associação, a pesca ao lagostim nos arrozais. São os tais 30 agricultores, são os mesmos que os do espantamento, são 20 equipas de pescadores de lagostins, são aproximadamente 4.700 hectares de arroz, distribuídos pelo norte e sul. O que é que tivemos que desenvolver? Identificar os pescadores todos, elaborar um contrato entre o agricultor, a associação e entre a associação e os pescadores de lagostins, e o valor que se passou a receber com a pesca do lagostim, que até agora era um acordo muitas vezes verbal e sem qualquer retorno financeiro entre o agricultor e o pescador de lagostim, passou a ter um valor que é acertado, que é metade daquilo que é o valor do espantamento, e portanto o agricultor cede o seu terreno para o pescador ir ao lagostim, e aquilo que recebe paga metade do espantamento que teria que pagar, metade do serviço.
Estas são as zonas. O trabalho da associação é importante neste sentido. Vou também expor esta situação. Podíamos ter feito um leilão de território para pesca, decidimos que não, que quem já tinha as suas parcelas, os pescadores que costumavam, ficavam naquelas e que os outros, os que chegaram mais tarde, tinham que se adaptar. Não fomos cobrar preços extraordinários, porque não é uma fonte de receita. O interesse era que convivessem pacificamente, era mediar os portugueses, os espanhóis, os agricultores, os pescadores. E, portanto, a distribuição que tem ocorrido nos últimos anos, desde 2018, tem sido esta, tem sido mais ou menos pacífico. O ano passado não houve pesca ao lagostim, foi muito reduzida. Este ano retomamos. Um outro serviço, e já estou no último, que prestamos e que também é muito importante, é a gestão de resíduos, a recolha de resíduos de fita de rega, de plástico, no ecocentro agrícola. Surge em 2008 e havia a necessidade de ordenar a gestão dos resíduos de plástico no aproveitamento, porque àquela data era um problema tanto para o ambiente como para a associação, porque os agricultores debitavam a fita de rega nas valas essas que permitem regar e drenar o aproveitamento. A associação tinha custos para ir limpar as valas, era um resíduo que era queimado, enterrado pelos agricultores, e então em 2009 começa a funcionar um ecocentro agrícola. Eu não tenho dados das toneladas entregues em 2011, mas não quis deixar de pôr no gráfico porque realmente esse serviço foi prestado desde essa data. E também este serviço tem desde 2009 sofrido muitas variações. Entre 2009 e 2012 o ecocentro estava ali para resolver um problema aos agricultores, porque não havia valorização nenhuma para o resíduo e, portanto, nós recebíamos porque era uma mais-valia para os agricultores e para o território. Entre 2013 e 2018 houve um aumento progressivo da valorização do resíduo, o que fez que em 2016, de 2016 para 2017, nós recebêssemos muito pouca fita, porque passaram a existir muitos outros intermediários no campo a fazer daquilo um negócio e a prestar um serviço ao agricultor que nós não estávamos disponíveis e que acabámos por recolher a fita no campo com pessoal e entregá-la no ecocentro e valorizá-la, apesar disso valorizá-la ao agricultor. Nós não conseguíamos fazer isso, não tínhamos pessoal, nem tínhamos capacidade para gerir esse pessoal, lá está, não é o nosso core, isto são atividades extraordinárias, essenciais, mas extraordinárias, e em 2016 vimos confrontados com o vamos fechar o ecocentro ou vamos continuar. Tivemos que procurar uma solução e fizemos uma parceria com a entidade recicladora, aquela a quem entregávamos o material depois de processado. E a partir daí os números aumentam significativamente porque passámos a ser um ponto de recolha deste nosso reciclador. Ou seja, todo o plástico que vem de outras zonas, não só o da Lesíria, mas das zonas envolventes, o nosso reciclador, que é da Figueira da Foz, usa-nos o nosso espaço e nós processamos essa fita. É por aí que hoje em dia, a partir de 18, o preço já voltou a decrescer, portanto isto é mesmo muito variável. O processo é recepção, triagem, trituração, enfardamento e encaminhamento para a entidade recicladora. É um processo relativamente simples, também básico em termos de equipamentos, um triturador, um tapete de transporte, uma prensa horizontal, uma pá carregadora, uma giratória com uma grifa e uma báscula rodoviária num terreno com 4 silos de armazenamento, 3. Em 2017, com o intuito de garantir a continuidade do serviço, já falei, fizemos uma parceria com a empresa de reciclagem de resíduos, e o que fez com que recebêssemos resíduos de fora e, portanto, estes valores que aqui estão, de 2017 a 20, só cerca de 20% é que são diretamente da Lesíria ou entregues diretamente para o agricultor. Todos os outros 80% 80% das outras toneladas que aqui estão representadas são entregues, algumas até por agricultores da Lesíria, mas não são recepcionadas diretamente pelo agricultor, mas por empresas intermediárias. Mas esta parceria fez com que conseguíssemos continuar com o serviço e garantir o serviço. Pronto, não tenho mais nada. Obrigada. Foram 6 atividades, há mais, mas são as essenciais.
Não, peraí. Não sei se já estou com som, já. Muito bem, Catarina, muito obrigado por esta apresentação, maravilha, além da extraordinária obra que eu acho que é completamente exemplar, a apresentação está, não há muito a acrescentar, está tudo dito e agradeço-lhe muito e acho que é um grande exemplo que todos devemos olhar com muita atenção. Muito obrigado. Eu então a lançar este debate e depois disto que vimos, dizer como é que é possível tudo isto, articular os vários organismos, mas se calhar vou deixá-lo para o fim, porque isto é tão bom que a história é boa, portanto o final é feliz e para a gente ter um final feliz, se calhar deixo para o fim. E a dar aqui a palavra ao Presidente Ricardo Gonçalves, depois disto que viu, conhecendo o território, nomeadamente o território em que estamos inseridos, tendo feito o caminho de Santarém aqui para a Agroglobal e observado o enquadramento de território que viu, a começar pelos diques, a estrada rural e tudo isso, eu ia-lhe pedir os seus comentários e dizer, enfim, pronto, lançar-se este debate. Só vou organizar aqui só um bocadinho de debate, se me permite. Nós vamos fazer, temos cerca de, eu diria, à volta de 10 minutos aqui a queimar um bocadinho, mas a apresentação foi tão boa que não dava para parar. E por isso faríamos uma primeira intervenção de 5 minutos, eu prometo que faço 1 minuto ou 2, portanto podem ultrapassar um bocadinho, e depois a seguir damos uma segunda passagem. E agradecer a confiança que me foi depositada pela Câmara de Santarém e pelo Ricardo para fazer esta função de moderador. Portanto, a seu favor. Penso que já me estão a ouvir. Eu também quero dar os parabéns à Catarina Melano, porque penso que ainda aí está ali a conversar. Realmente foi muito elucidativa daquilo que se pode fazer quando se estabelecem boas parcerias e se olha para o território como um todo, e nós vamos ver penso que estão a ouvir, certo? Quando todos os intervenientes estão a remar para o mesmo lado, e há uma visão global que eu acho que é muito importante sobre esta matéria. E vejam, eu há pouco, quando falei relativamente à questão do ordenamento do território das diversas entidades, é que teve sempre percorrido um caminho e vê-se os parceiros que ali estão para se chegar até esta apresentação, dizer que nós, e respondendo ali ao Luís Seabra, no caminho para cá, nós passamos por 2 concelhos e aqui logo à partida, para aproveitar uma grande parte desta lesia, teriam provavelmente de ser mais concelhos a agrupar-se. Isto teria que ser uma coisa até supramunicipal e se calhar é um projeto que dentro daquilo que nós temos vindo a falar dentro, e a comunidade intermunicipal tem vários projetos, também se calhar é um que terá que ponderar algo deste género e este tipo de projetos poder ser replicado também no nosso território. Dizer uma outra coisa, que nós muitas vezes temos as dificuldades também do dia-a-dia e nós temos de nos substituir muitas vezes as próprias entidades. Nós, não sei se será passar essas imagens, nós ainda há 3 anos fomos desafiados, nós municípios fomos desafiados por via da comunidade municipal também, para recuperar os nossos diques. Portanto, a APA tinha essas verbas de fundos comunitários, mas não tinha a participação nacional dos 15% para fazer isso. E desafiou-nos, a nós, municípios, para nos substituirmos a eles. E houve municípios que aceitaram, e houve municípios que não fizeram. Logo à partida começa a haver discrepâncias relativamente ao território, porque uns acabam por fazer, outros acabam por não fazer, e depois partindo para aquilo que é os agricultores, também alguns podem não perceber porque é que uma parte do território está arranjado e outro não está. Ricardo, permite-me que eu passe os filmes só da manutenção que a Câmara da Santarém dos diques, não se importam. Vamos passar com o som. São 2 filmes curtos que dão das 2 intervenções que a Câmara fez. Fizemos e que outros municípios fizeram também, mas sendo certo que alguns não fizeram, achando que é responsabilidade do Estado Central fazer, neste caso da API, acabaram por não fazer, nós fizemos e acho que era esse o caminho. Então vamos só passar aqui, pode ser? Sim. Desculpa interromper. Não se importa. Eu continuarei a falar, acho que posso continuar a falar e vai então passando. Tira o som. Tira o som e vai passando e acho que é mais fácil por causa dos... Ok. E depois...
referir uma outra coisa que nós notamos todos os dias. E estão aqui entidades, nomeadamente a DRAP e a CCDR, que têm que reflexionar sobre isto. Não são eles que aqui estão. Tem que ser a nível legislativo e a nível daquilo que é a nossa Assembleia da República, terá que legislar noutro sentido. Nós, municípios, teremos... Se não me fazem ouvir, eu posso falar, eu acho que consigo fazer ouvir. Não, estamos a ouvir. Temos que, acho que os municípios deveriam ter mais autonomia em alguma daquilo que é o território, porque eu acho que as entidades que tutelam estas matérias são demais. E depois, hoje, debruçamos com uma coisa, eu tenho aqui uma situação que poderei falar, tentar a concretizar as empresas que são em concreto. Vejam, a agricultura evoluiu muito. Nós sabemos que é dos setores que, mesmo quando estávamos em crise, que subia, se calhar até acima de dois dígitos. E temos, do ponto de vista daquilo que é a inovação tecnológica incorporada na agricultura, bastante inovação. E, por exemplo, hoje algumas culturas exigem que em território que esteja da RAN, tenham laboratórios ao lado e que sejam construídos laboratórios. E isso há muita dificuldade que essas entidades consigam ver aprovados por via do licenciamento de laboratórios ao lado de terrenos agrícolas. Mas hoje é fundamental em diversas áreas que estão a evoluir. E isto, muitas vezes, depois esbarram nos pareceres das diversas entidades. E, portanto, há muito caminho a percorrer e eu aqui só acho que, do ponto de vista legislativo, deveria ser reforçado mais a autonomia dos municípios, já que tanto descentraliza para nós, descentralizem também algumas destas competências, porque nós sabemos fazer bem e estamos naquilo que é o nosso artigo 6º da Constituição, o princípio da subsidiariedade. Quem está próximo consegue fazer melhor. Nós acreditamos nisso mesmo e em parcerias com os agricultores poderíamos fazer muito melhor, mas deixo esse desafio, por exemplo, dou aqui este exemplo, como é que se ultrapassa estas situações nos laboratórios junto a RENs e RANs, porque quando se solicitam os parceiros não podem fazer e os agricultores depois ficam muitas vezes impossibilitados de dar passos, até que do ponto de vista tecnológico são bastante importantes para a nossa região, porque trazem valor acrescentado à agricultura na nossa região. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Eu então passava aqui a palavra ao José Alho, vice-presidente da Comissão da CCDR, para dizer, dentro daquilo que já acabámos de falar e das várias entidades que estão envolvidas num ordenamento de território, numa administração de território, o que é que se lhe oferece dizer aqui em relação ao território onde estamos, porque eu próprio, como agricultor, tenho muitas dúvidas onde é que começa e onde é que acaba, quem é o responsável pelos diques, quem é o responsável pelas estradas, e portanto seria ótimo se alguma coisa que nos possa ajudar a este esclarecimento. Agradecido as suas palavras. Ok, muito obrigado. Agradeço em primeiro lugar o convite que foi formulado para a CCDR aqui estar presente. Cumprimento a organização desta iniciativa e dizer-vos que é com muita satisfação que nos associamos a este debate, por duas razões. Em primeiro lugar, por estarmos a discutir questões que são fundamentais para o território e para a nossa região, e por outro lado, porque o estarmos aqui já nos dá alguma esperança de que o pior da pandemia já terá eventualmente passado. É com esse sentimento também de alguma renovação que aqui estamos. Essa renovação é uma mensagem que passou relativamente às CCDRs, quando no ano passado, em 2020, no final de outubro, foram empossados as novas direções das 5 CCDRs, pela primeira vez com um presidente e um vice-presidente eleitos em sufrágio de autarcas. No caso dos presidentes por sufrágio universal de autarcas, desde presidente de junta de freguesia, assembleias municipais e câmaras, e um dos vice-presidentes eleito pelos presidentes das câmaras da região. Isso significa um sinal político claro de que há uma vontade de fazer uma aproximação ao estabelecer aqui um compromisso que é diferente de serem pessoas exclusivamente nomeadas pelo Governo. Isto tem, para além do seu lado
simbólico, terá certamente agora um conjunto de consequências que esperamos todos, não sei dizê-lo neste momento, mas são conhecidos os anúncios do nosso Primeiro-Ministro de que eventualmente este processo de descentralização de competências e uma eventual futura regionalização a tirar para um próximo mandato, porque, sublinho isso, não está no programa deste Governo, trarão certamente aqui uma maior eficácia na resolução de muitas das questões que aqui falamos. Eu penso que neste percurso, e provavelmente o Presidente Ricardo Gonçalves me acompanha nessa avaliação, penso que o país terá ganho bastante quando nós, no regime democrático, instituímos um poder local que passou a ter capacidade de estar próximo das pessoas e a operar obra no terreno. Deu depois um salto, diria, significativo, quando houve capacidade para a organização nas comunidades intermunicipais, nomeadamente no acesso aos fundos comunitários, e também ganhou aqui uma nova esperança quando este processo de descentralização para os municípios e o anúncio desta descentralização em torno das CCDRs começou a estar na primeira linha da ação política. E por isso dizer-vos que o meu sentimento aqui é de forte expectativa relativamente a conseguirmos ser mais eficientes no futuro, e enquanto vamos fazendo esse caminho, dizer que da parte da CCDR, que é um organismo, nós temos um conjunto de competências que se cruzam, nomeadamente com a exploração agrícola. Não falo no domínio dos fundos europeus, que é aquilo que mais somos conhecidos, no caso da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, por razões conhecidas. Nós estamos circunscritos a ser autoridade de gestão exclusivamente na área metropolitana de Lisboa. Aqui na Lesíria do Tejo estão afetos ao Alentejo, no Médio Tejo e Oeste à região centro, mas tirando esse domínio, que é um domínio fundamental, nós temos aqui algumas intervenções que é nosso propósito desta direção, tentarmos aqui criar alguma eficácia e facilitar aqui alguns canais de comunicação. No caso concreto, quer com os representantes dos agricultores, também com os municípios e com a Direção Regional de Agricultura. Isto não tem sido possível até agora. Está aqui o Rui Hipólito, que de vez em quando diz quando é que nós reunimos, e temos de vamos esperar que estas coisas da pandemia nos dê alguma tranquilidade para não estarmos em reunião e depois não podermos sair dos gabinetes. Por isso é uma oportunidade que eu vejo agora. Tenho a mensagem da minha Presidente de que está agendada uma reunião para acertarmos aqui alguns detalhes que obstaculizam um pouco aqui o bom funcionamento de todas estas questões, nomeadamente no acesso aos fundos, em que nós temos de apresentar alguns comprovativos relativamente à Reserva Ecológica Nacional e que não conseguimos muitas vezes dar uma resposta tão rápida quanto aquela é exigida depois em termos de comprovativos de pagamento. Por isso haverá aqui algum trabalho de malha fina a fazer. Penso que há uma enormidade, uma complexidade de assuntos que são enviados para nós para pedido de informação nas questões de Reserva Ecológica Nacional, que nós temos de ter aqui um caminho mais facilitador, e quando eu digo facilitador não significa de fechar os olhos ao cumprimento dos regulamentos. Facilitador no sentido de nós nos organizarmos entre o pedido, a resposta e esse tempo de eficiência que é necessário. E identifiquei aquele que na nossa reflexão será aquele que faz parte do nosso cotidiano. De resto, a CCDR tem aqui interfaces de ação no domínio do ordenamento do território em sentido mais global, não só no caso da Reserva Ecológica Nacional,
mas quando nós estamos integrados e com um papel também fundamental na definição dos instrumentos de gestão de território, nomeadamente nos planos diretores municipais, que são sempre processos de uma morosidade que até nos fazem perder um pouco a paciência, não é? Perante a complexidade desses processos, que é... São muitas entidades e legislação constantemente... Sim, e por isso esse é um foco também da nossa preocupação. E depois diria que há duas outras áreas que também tocam a nossa ação e que, tal como nestas que referi, estamos disponíveis para trabalhar em conjunto para ver as melhores formas de agilizarmos a nossa intervenção. Falo das avaliações de impacto ambiental, que são reduzidas aqui, não têm uma expressão significativa, porque a maior parte dos empreendimentos estão isentos dessa avaliação de impacto ambiental, mas em determinados limites de extensão também obriga a avaliação de impacto ambiental, e a CCDR aqui é a entidade coordenadora, poderá não só dirigir o processo, mas como fazemos e nos empenhamos imenso é tentar, junto das outras entidades, encurtar os prazos de resolução dos pareceres e das determinações finais. E uma última área que foi aqui focada, aproveito para lhe dar os parabéns pela excelente exposição que aqui fez, da sustentabilidade na agricultura e desta visão multissetorial que aqui nos trouxe, aquela questão dos resíduos, ter um ecocentro, estamos a falar de uma entidade de gestão de resíduos que também terá tido o nosso licenciamento ambiental há um tempo atrás. Mas pronto, é uma área de intervenção mais reduzida, que entra aí nos operadores e não no agricultor per si. E de um modo assim muito global, para a primeira intervenção, eu penso que respondi ao apelo que me colocou, terminar dizendo que temos uma forte preocupação em trazer este espírito anunciado, mas o tornarmos concreto. E temos agora, como disse já relativamente aqui ao meu colega e amigo Rui Hipólito, também este mesmo espírito e esta mesma agenda de concertação, por exemplo, relativamente a uma outra entidade que é importantíssima nesta dinâmica, como foi aqui representado, que é o caso do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que temos aprazado com o engenheiro Rui Pombo também uma reunião para, em determinadas áreas de margem, nós conseguirmos ganhar eficiência e, com isto, estarmos mais próximos da resolução dos problemas dos atores do território e, neste caso concreto, dos empresários agrícolas. Pronto, era isto que me oferecia a dizer e agradecer mais uma vez o convite e o prazer que é estar aqui com este painel de ilustres representantes dos vários setores que, no fundo, somos responsáveis por ainda termos um território animado e com gente. Não é? Muito obrigado, nós é que agradecemos. E então eu lançava agora a palavra para o diretor regional, o Rui Hipólito, deixando-lhe aqui um desafio. Eu vou quase não emitir aqui, não ocupar tempo, mas vou-lhe deixar aqui um desafio e vou ser completamente frontal, como acho que devemos ser. E, portanto, temos aqui um exemplo, o que é que acontece ao território quando se entrega aos agricultores. Vejam bem o que é que aconteceu em Vila Franca de Xira. O ambiente, o ordenamento, aliás a palavra ordenamento vinha lá, em várias, não só do território, das espécies, caça, pesca, tudo. E, portanto, essa situação, dizer assim, sendo os agricultores fazendo este tipo de trabalho, o que é que se passa? Reconheço aqui do lado dos agricultores que nós temos um desafio para frente. E a associação assume. Isto não é só pedir, não é só dizer que queremos, não. Nós estamos aqui para dizer que queremos tomar conta do território. Queremos cuidar conta do território e os organismos oficiais que aqui se juntaram à Associação de Agricultores deram-nos essa primeira palavra de confiança que nós muito agradecidamente reconhecemos. Portanto, temos aqui um ponto de partida. Agora, o que é que nós pedimos? Deixem-nos trabalhar.
E para nos deixarem trabalhar, o que é isto dos agricultores? Qual é o poder dos agricultores? Sentimos o Ministério da Agricultura fragilizado, sentimos que há aqui uma história, uma realidade que nós saímos daqui para fora e quando forem para casa vão olhando bem para os dois lados da estrada a ver como é que está o território. A seguir vamos ter inclusivamente uma apresentação de um trabalho que nos dá uma ideia de como é que está este território, mas portanto o que eu diria a Direção Regional, o que é que vamos fazer para alterar isto? Nós pedimos ordenança clara, e a nossa ordenança clara é o que há em Vila Franca, e portanto o desafio é os grandes gastadores de água, utilizadores, transformadores, agricultores 75%, têm zero de poder na gestão da água. Os grandes cuidadores do território têm zero de capacidade de intervenção. Portanto, nós estamos cá, nós vamos organizar, dê-nos a responsabilidade, mas dê-nos também o poder de, juntamente com os municípios e com as organizações, liderarmos o processo. O que está aqui é liderar e haver uma liderança clara, saber quem manda e quem é que tem que prestar contas daquilo que se faz ou daquilo que não se faz. Desculpe lá só esta pequena introdução, mas depois a seguir já está a minha... Luís, eu levantei logo as mãos. Mas, em primeiro lugar, boa tarde a todos e agradecer também o convite que foi feito pela Câmara Municipal. Cumprimentar desde já o Sr. Presidente, o Zé Alho, também meu amigo e longa data, e também aqui por representar uma autoridade e uma organização que tem muita influência nestas questões. O Luís Seabra também, parte da associação, que nós temos feito aqui um trabalho de aproximação e vai de encontro à que estava a dizer, mas o Joaquim Madalena, também e felicitar pela gestão que nós também já tivemos a oportunidade de visitar, a convite à Associação dos Rebateiros, e é possível ver efetivamente o trabalho que os agricultores e que um bom ordenamento fazem em prol da agricultura. Mas indo de encontro àquilo que o Luís estava a dizer e aceitando aqui esse desafio, efetivamente os agricultores têm essa vantagem porque estão no terreno, conhecem a realidade e conseguem fornecer mais dados ao ordenamento do que muitas das vezes um organismo que está muitas vezes soberbado de trabalho todos os dias, que é necessário fazer, é necessário o trabalho diário, o trabalho do cotidiano, mas depois fica a faltar a parte do conhecimento da realidade. E nesse aspecto nós temos esta direção regional tem tido um papel de mais aproximação e quer se aproximar mais. Nós temos várias ideias, e o Luís é conhecedor de alguma delas, para vários aproveitamentos hidroagrícolas na região da região LVT, porque a região LVT comporta, nós, Direção Regional, trabalhamos com três realidades completamente distintas. Estamos a falar do Oeste, estamos a falar do Ribatejo, estamos a falar da Península de Setúbal. Só a Península de Setúbal, neste momento, é que não temos ideias nenhumas para uma ideia ou para uma gestão em termos de um território de aproveitamento hidroagrícola. Mas neste momento temos 15, está a ser feito um levantamento pela IEDIA sobre os territórios e sobre as ideias que a Direção Regional tem para este aproveitamento hidroagrícola. E estamos a falar da questão da água, porque existem depois outras componentes que a Direção Regional tem também em termos do ordenamento do território. Mas para falarmos da questão da água, foi um dos desafios. Eu sabia que o Luís me ia colocar esse desafio. Temos neste momento cerca de 15 aproveitamentos hidroagrícolas indicados. Uns com algumas diferenças em termos de graus de maturidade. Na região oeste a maturidade está um bocadinho superior, já existem os municípios, já estão a participar ativamente, inclusive com estudos prévios, já de alguma forma avançada, mas aqui para a zona de Santarém, e o Luís é conhecedor também dessa situação, e nós andamos a tentar para que seja feita. Aliás, já entramos em conversação com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, também com as câmaras municipais da Azambuja e do Cartaxo, porque este aproveitamento hidroagrícola será desde a Azambuja, Cartaxo, Santarém, para colar aqui um bocadinho a ideia que já se passa no grande exemplo, e como todos nós vimos, que é feito pela Luzia Grande, mas deste lado do Rio também necessitamos deste aproveitamento. E esse também é um dos papéis que, aliás, é mesmo uma das competências que a Direção Regional tem, é fomentar e tentar desenvolver todas estas engenharias rurais que existem, que acontecem, nomeadamente a utilização da água e do solo. Nós fazemos esse trabalho, mas depois eu posso lhe dar um exemplo que nos entristece um bocadinho, porque temos neste momento estão duas barragens
na zona oeste, uma na zona oeste que é a barragem de Alvorninha e outra na zona do Ribatejo, em Tomar, que é a barragem do Carril. Neste momento as barragens estão classificadas como classe 3 e estas classes 3 só podem ser digamos, gestionadas por uma associação de agricultores, um grupo de agricultores, uma junta de agricultores, e nós temos neste momento na barragem do Carril, isto é um exemplo para dar como é que depois existe a vertente do agricultor, mas também existe a vertente do outro lado, que é, neste momento temos uma massa de água completamente toda instalada, a rede de rega toda instalada, já há 20 anos está pronta para ser dinamizada e consecutivamente tem falhado aqui a promoção de uma junta de agricultores que queira fomentar esta área. São cerca de quase 400 hectares que estão ali, estão completamente todos instalados em termos de equipamentos e de rega, e anualmente agora começa a aparecer as despesas, porque com 20 anos todos os canais já começam a ter alguns problemas. E anualmente 40 mil euros, 20 mil euros, 60 mil euros, e a Direção Regional tem tido esse papel e tem feito esse trabalho. Mas o que é certo é que aquela água não está a ser aproveitada para além do minifúndio e para a pequena agricultura. O que nos parece depois também que, vamos ver, somos listos a pedir, mas depois quando é para fazer a ação, para termos em ação, não conseguimos dar o desenvolvimento necessário. Por isso tem de ser sempre tudo com muita, e agora a palavra da sustentabilidade está muito em voga, e esta é muito, muito importante, e nós temos muito essa preocupação, porque e aqui entra também o papel dos municípios, porque nós estamos a tentar que depois estas barragens sejam classificadas em classe 2, porque o município já pode ter alguma palavra a dizer, já pode gestionar, digamos assim, esta barragem, e queremos aqui encontrar uma parceria, ou seja, temos de ter aqui uma grande imaginação para, neste caso, não é o que se passa, aqui andamos à procura de um aproveitamento agrícola, lá temos um e que não está a ser aproveitado, portanto estamos a falar aqui de realidades completamente diferentes. E é este grande equilíbrio, esta grande gestão que a Direção Regional também tem de fazer, porque isto é tudo coisas que custam, como sabem, milhões de euros, e depois a água depois poderá não ser ter este fim para não ser utilizada desta forma. Portanto, Luís, nós temos essa preocupação, temos mesmo essa competência do desenvolvimento destes aproveitamentos hidroagrícolas e temos esta verdadeira sentido de aproximação à agricultura, à realidade da agricultura, para perceber o que é necessário fazer. Entre muitas outras situações, passando agora para a questão dos municípios também. O Ricardo estava a falar que não é necessário às vezes legalizar aqui todas estas questões. Mas eu dando o exemplo aqui, por exemplo, da agroindústria, digamos assim, estou a falar por exemplo, das pecuárias que estão inseridas no perímetro urbano e que hoje em dia existe uma conflitualidade extrema entre o rural e o urbano. E o Ricardo estava falando na mudança de legislação, eu concordo com ela. Deveria ser, pelo menos nas classes 3, nos RIAPs classe 3, a Câmara Municipal tinha de ter uma palavra a dizer. Porque, ou melhor, ser ela própria a decidir onde é que iria instalar ou não essa classe 3, porque não estou a falar de uma detenção de animais, não estou a falar de 5 ou 6 animais, não é mais do que isso. E esta conflitualidade muitas vezes aparece porque não é decidida com a Câmara Municipal. Embora a Reserva Agrícola Nacional, passando aqui já para outro instrumento, que a Direção Regional também utiliza, é sempre por conferência entre a entidade da Reserva Agrícola Regional, que somos nós, a Direção Regional, entre a CCDR, o responsável pela CCDR, e pelo responsável da Associação dos Municípios Portugueses. E é decidido ali muitas das legislações da RAN que estamos a dar. Mas esta mudança de legislação para o percurso ser mais célere e para ser mais coincidente com a realidade, poderia ser uma mudança legislativa, podemos pensar nela. Aliás, muitas das vezes já temos ido em contra ao Ministério do Ambiente, porque o Ministério do Ambiente, a senhora Secretária de Estado do Ambiente está precisamente desperta para estas situações, porque cada vez mais, todos os dias, todas as semanas aparecem na Direção Regional tipos de ordem de denúncias, autos feitos pela GNR, pelo CEPNA, em que há maus cheiros, em que há contaminações das linhas de água, e esta situação podia ser resolvida perfeitamente desta forma. Nesta mudança de legislação, os municípios têm outro tipo de atuação e têm outro tipo de palavra a dizer no espaço que consagram nos PDMs.
Portanto, fiz aqui já uma abordagem muito em franja para todos os instrumentos que temos, mas, Luís, estamos atentos a isso. Nós queremos estar próximos dos agricultores. Todas estas tentativas que estamos a fazer em termos de aproximação para perceber, porque depois nós, Direção Regional, também temos aqui o papel do veículo para chegarmos, para levarmos ao conhecimento tanto do Sr. Secretário de Estado como do Ministério da Agricultura tudo o que se passa mais especificamente em cada território. E é esse o papel que nós estamos a tentar fazer e que vamos tentá-lo fazer e vamos fazê-lo sempre com a água como preocupação. Mas não só a água, temos também outras matérias que fazemos o controle e fazemos esta gestão, na questão da valorização das lamas agrícolas, a utilização das lamas, dos resíduos também é uma parte, e a questão da zona vulnerável do Tejo, que está muito a questão do proveito hidráulico da Lesíria Grande, está perfeitamente assente nesta área de zona vulnerável do Tejo, e que é muito importante para que o comportamento do agricultor também seja cada vez mais responsável. E eu sei que é porque não há ninguém mais que queira preservar o meio ambiente e que queira ser sustentável do que o próprio agricultor. Já o fazem? Já o fazem. Diariamente fazem todos os dias. Portanto, é uma falácia quando nós vamos do sentido contrário. Essa parte é que se tem de desmistificar muito bem, mas infelizmente ainda existem quem prevarique e ainda existe quem faça as coisas de forma errada. E aí é que nós queremos chegar. Nós também temos o serviço do controle, como toda a gente sabe. Aliás, a Direção Regional da Agricultura muitas vezes é apelidada, é só porque vão lá fazer controle, não vão fazer mais nada. Mas é essa a ideia errada que nós queremos retirar e que queremos dar outra opinião. Porque o agricultor também tem que ser responsável do meio ambiente e desta sustentabilidade. Nós sabemos que tem, mas existem ainda aqueles que não têm. E é também o papel da Direção Regional, é precisamente essa pedagogia, e todos os dias atuamos com pedagogia, não fazemos qualquer autocontrole nativo, não fazemos sem primeiro existir uma pedagogia assimilada ou coincidente com qualquer ato. Luís, penso que de uma forma geral... Muito obrigado por essa sua primeira intervenção. Já agora, antes de passar só hoje aqui, a dizer que nós temos feito um trabalho de perto com a Direção Regional, no sentido do aproveitamento hidroagrícola, é um bom exemplo. A nossa dúvida sempre é a consequência disto tudo. E depois, eu no fim deste debate, vou deixar o desafio, esperemos que daqui a 2 anos estejamos aqui na Agroglobal e vamos ver se assumimos aqui um desafio entre o que dissemos hoje e o que se vai passar nos próximos 2 anos. Agora, para ajar aqui um bocadinho, para a gente aqui animar, além desta boa conversa, porque estamos a projetar, estamos a tratar do futuro, pois aqui, conte lá como é que é, pronto, todo este grande desafio que é gerir a associação com todas as interrelações que há para gerir, como é que é este sucesso? Qual é a forma, digamos lá, e a receita, a ver se a gente consegue aplicar. Boa tarde, sou Presidente da Câmara de Santarém, sou Vice-Presidente da CCDR e sou Diretor Regional. Boa tarde a todos. Obrigado, Luís, pelo convite e felicito pelo teu entusiasmo, pelo associativismo, e Deus queira que tenhas muita felicidade e muita persistência para levar isto à frente. Não é fácil. Eu vou falar só um bocadinho da história do aproveitamento hidroagrícola da Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, para quem é agricultor perceber do que é que estamos a falar. E tudo começou... especial, em 1943 houve 2 cheias, uma em 41, outra em 43, e os agricultores ficaram todos sem dinheiro, sem gado. A Lesíria de Vila Franca era essencialmente agricultura, ou muito pouca agricultura, como toda a gente conhecia, eram os salgados, não era a terra se calhar que tinham cá em cima, por isso a terra cá de cima produzia sem grandes preocupações, nós lá não, nós tínhamos ali uma grande dificuldade. E havia uma parte muito individualista, que era as propriedades, cada uma tinha um dique e que se defendiam a si das cheias. Toda a gente percebeu que sozinhos não iam a lado nenhum. E isso traz uma grande vantagem, é que hoje em dia a associação, não há nenhum agricultor que ponha em causa a existência da associação. E a associação aí ganha uma autoridade perante os agricultores completamente diferente de em qualquer lado. Ninguém discute o que tem a pagar ou o que não tem a pagar, pode achar caro ou barato, mas toda a gente paga, toda a gente contribui e toda a gente respeita as leis que daí advêm,
que é, muitas vezes, o problema de ser imposto ao agricultor, como o Sr. Diretor Regional estava aqui a falar, tinham o aproveitamento hidroagrícola feito, mas não tinha utilizadores. Não, ali, quando a gente faz uma obra, a seguir tem uma ocupação a 100%. Nós não temos mais ocupação porque temos dificuldade nas infraestruturas, que a Alzíria Sul ainda não está toda feita. Assim que criamos condições, os agricultores respondem com o investimento privado e a seguir aquilo está tudo a produzir. Para termos uma ideia, em 1947, isto demorou uma série de anos a fazer, de 43 a 47, para se organizarem, e conseguiu-se um empréstimo que estamos todos a pagar de 26 mil contos para fazer o dique, para fazer as estradas e para fazer as pontes. Além desses 26 mil contos, foram precisos mais 17 mil contos, outro empréstimo feito, a seguir, são 2 empréstimos, para fazer as infraestruturas de defesa e drenagem, não de rega. Na altura o problema ainda não era a rega, era só a defesa e a drenagem. A partir daí começou-se a pensar na agricultura na Alzíria. Quando se tem a defesa, quando se tem a drenagem, começa-se a pensar na agricultura. E aí, em 77, os holandeses vêm cá no programa de desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento, ainda não tínhamos entrado na Comunidade Europeia, e foi feito um projeto para a Alzíria toda da rega, que está em execução ainda, já passaram uma série de anos e uma série de quadros comunitários. O que se concluiu foi que a Alzíria, quando está entregue aos agricultores, tem uma dinâmica completamente diferente do quando está entregue às entidades estatais. Foi o caso em 74, quando foi o 25 de Abril, deixou de estar entregue aos agricultores, passou de estar entregue à Direção-Geral da Agricultura. A obra que podia estar feita nos anos 90, termos a Alzíria toda feita, acabou agora. Acabou em 2020, quando construiu a estação elevatória das Galés e carregámos até à Estrada Nacional 10. Temos 6.600 hectares regados sob pressão, com umas condições ótimas para o desenvolvimento da agricultura, com uma drenagem separada da rega, com a qualidade da água da rega muito boa, estamos a falar de sal, e com uma poupança da água em cerca de 40%, que é muito importante. Um agricultor que rega por uma estação elevatória precisa de menos, que nós aduzimos menos 40% de água do que aquele que rega pelos vales. Isto é futuro. Portanto, não vamos... Nós temos um contrato de concessão do título de recursos hídricos, onde temos o dique incluído, também na altura foi feito com a ARH Tejo, onde somos responsáveis pela manutenção do dique, e quando há um rombo daqueles que é quase 1 quilómetro de dique, é quase 1 quilómetro de autoestrada. É um balúrdio, não há associação nenhuma que tenha capacidade de repor aquilo. Portanto, tem que haver intervenção do Estado. Portanto, nós a manter o dique. E isto tudo nós conseguimos manter e fazer, e as contas da associação são equilibradas com as taxas de rega e de drenagem. Nós praticamente não pedimos dinheiro a ninguém para governar a nossa casa. Os nossos agricultores conseguem gerar lucro para poderem pagar. Isto também só se passa quando uma agricultura é viável economicamente. E para uma agricultura ser viável economicamente tem que ter condições, tem que ter dimensão, tem que ter gente nova, tem que ter gente qualificada, tem que ter investimento, e isto passa-se ali um bocado, assim como se passa na Zambuja, passa-se aqui todo o Vale do Tejo, onde temos uma agricultura que não deve nada a ninguém, mesmo a nível mundial. A gente quando vê
Todas as outras agriculturas, nós estamos à vontade na nossa zona, não é o espelho do país, mas na nossa zona para estarmos a falar assim. Isto tem, a parte da viabilidade económica é fundamental. Ou se ganha dinheiro e consegue-se manter as coisas e consegue-se investir e consegue-se produzir, ou então não temos. Porquê? Porque nós temos uma dimensão média da propriedade de cerca de 100 hectares, mais ou menos. Temos agricultores entre os 40 e os 55 ou os 60 anos. Eu já sou dos mais velhos, mas o meu colega Vicente Monteiro também já é dos mais velhos, portanto, já estamos a passar o prazo de validade comparado com os outros que vêm atrás de nós. Têm formação, não há nenhum que não tenha o 12º ano ou que não seja formado na área. Foram formados agrupamentos de produtores com grande capacidade, que dão um apoio ao agricultor em termos técnicos, em termos de venda do produto, de transformação do produto, etc., que nós conhecemos-nos bem, estão aí. Tudo isso é uma agricultura evoluída e com capacidade para se desenvolver. Depois tem outra coisa que quando é gerido pelos agricultores, tem aquilo que a gente viu aqui, do ordenamento do território. Eu lembro-me, fomos uma vez à Almeria, e quando chegamos à Almeria, um dos problemas dos espanhóis ali naquela zona era onde é que metiam o plástico. Aquilo é só estufas, e naquela ainda se falava pouco de reciclagem e de ambiente, mas eles já tinham um problema enorme do plástico. Quando viemos lá, pensámos, temos que fazer aqui um ecocentro, porque os plásticos estão dentro das valas, são queimados, são enterrados, são não sei o quê. Havia ainda a figura do CIE, estava lá num ano, depois no outro já não estava, e aquilo ficava lá ao abandono, as valas eram destruídas, e começou-se fizemos o ecocentro. O caso da segurança, posso-vos dizer que a segurança à Alzíria custa 150 mil euros por ano, entre manutenções de portões, empresa de segurança, execução de cartões, etc. Todas aquelas despesas inerentes à segurança custa tanto a manutenção das valas, e são 750 km de valas. Mas hoje não há nenhum agricultor que dispensa segurança. Nenhum. A gente pode dizer é caro, são para aí 15 euros por hectare, 10 euros por hectare, o que estamos a falar de custo. Não, se nós levarmos uma Assembleia Geral e se pusermos em questão que vamos tirar a segurança, ninguém quer. Porque estamos muito próximos de Lisboa, conforme estamos para o bem, estamos para o mal. Alzíria, exposta do lado do Tejo, era o sítio próprio para se fazer o tráfico de droga. Caçadores, pescadores, eu sei lá, não havia um único vidro de um edifício inteiro dentro de Alzíria. Portanto, hoje em dia, nada disso se passa. Hoje em dia temos 6 mil cartões na rua. O município de Vila Franca de Xira, que é o nosso município, nunca nos deu nada, mas deu-nos o apoio político. Esteve sempre ao meu lado, ao nosso lado, quando era preciso, porque quando fechámos os portões, eles estiveram ao nosso lado e foi decisivo. Quando fizemos a zona de caça municipal, tivemos uma manifestação no Largo da Câmara, em que fizemos com que os agricultores de Vila Franca criassem um clube de caçadores para que 50% das jornadas de caça pertencessem-lhes a eles, e eles pagavam e pagam 25 mil euros por ano. Depois isto tem tudo uma contrapartida, nada disto aparece se não houver dinheiro. Eles pagam 25 mil euros por ano, caçam quase, aquilo é uma reserva deles. Passou a ser ordenada, a gente vende meia dúzia de caçadas, mas o nosso objetivo era o ordenamento do território. As mulheres não queriam vir trabalhar à quinta-feira, porque era dia de caça. Andavam a apanhar tomate e eles andavam à frente das máquinas aos tiros, porque havia gente que não apanhava-se com uma arma na mão e não queria saber de nada. Houve vários acidentes de caça na Alzíria, isso passou tudo. Portanto, todas estas, o espantamento, a mesma coisa, todas estas atividades foram criadas depois pela necessidade do agricultor. E é o agricultor que traz à Assembleia Geral ou nós da direção, que percebemos que há ali um problema e que temos que resolver, o caso do Lagostim,
o Lagostim, evitámos ali um problema grave em termos de conflito social. Nós temos uma série de agricultores, uma série de pescadores no Porto Alto, que são pescadores profissionais. Temos muitos pescadores, mas é pescadores desportivos, mas temos um grupo de pescadores, são para aí 12 pescadores que são profissionais. E os homens pescavam lá ao Lagostim e a gente deixava-os lá estar, são conhecidos, nunca faltava nada, não havia problemas, porque não? Todos temos que viver aqui, que é aquilo que eu costumo dizer. Sei lá, apareceu uma invasão ali de toda a gente a criar ali aos Lagostins. Então andavam a armadilhar as estradas com redes e pregos, que a gente passava com as carrinhas e tinha furos. Aquilo era para aí, a segurança teve para aí alguns 50 furos. Tivemos que fazer queixa deles, no outro ano chegámos lá e resolvemos a situação. Chamámos-os lá, conversámos com ele, haviam os espanhóis que queriam fazer um leilão e eu dou tanto e eu não sei o que, não. Estes que já cá estão são daqui, pescam aqui, vocês só estão aqui porque o Lagostim agora vale dinheiro, porque quando não valer dinheiro vocês não vêm cá. E também nos dá jeito a nós que eles apanham os lagostins por causa das cegonhas. Quanto menos alimento lá tiverem, menos chateiam. E temos tido sempre uma boa relação com todas as entidades que nos são próximas e com quem nós temos contactos. Temos uma boa relação com a reserva natural. Não é fácil. Os nossos interesses às vezes colidem com os deles. Numa reserva, andar aos tiros, aos javalis, ou andar a fazer espantamento de aves, não é fácil. Agora, foi estudado em parceria com eles, sempre com a nossa iniciativa e sempre nós a pagar, o espantamento dos flamingos, sabemos que é os flamingos, as gaivotas, as cegonhas e os ibis agora, que não existiam, mas agora existem. Espantamos cirurgicamente. Comprámos um laser que veio dos Estados Unidos, que atinge uma altura de 3 km, e seguimos os bandos dos flamingos. Sabemos quais são as rotas. Houve um radar que contratámos, que normalmente costuma fazer os estudos para os aeroportos, para ver o circuito das aves. Conseguimos perceber o comportamento delas e hoje em dia, ainda este ano tivemos uma invasão enorme de flamingos e houve zero de prejuízo no arroz. O problema das cegonhas, de antes tínhamos os tiros de pólvora seca, que foram proibidos. Nós não conseguimos resolver o problema, tivemos de resolver a situação. E há da parte deles também saberem que nós andamos ali, mas não andamos a prevaricar. É muito fácil, e eles têm esse problema no SAD. Eu já fui falar ao SAD e no Mondego, com o arroz e com as zonas protegidas, em que aquilo é cada um por si, toda a gente espanta à sua maneira. Um gajo leva uma espingarda e o outro leva não sei o que, isso aqui começa a chatear muitas pessoas, aquilo não está organizado, tem que haver uma resposta. E se eu andar lá a espantar, mas que não tenha um efeito prático, o agricultor, quando chegar a uma altura e começa a ver que estão-lhe a ir ao bolso, começa a arranjar uma forma de se desenrascar. Portanto, nós não podemos ter a política da avestruz, meter a cabeça na areia e não querer ver o problema. Vale mais enfrentá-lo de frente e resolvê-lo. E é dessa forma que nós temos estado ali e que temos conseguido resolver as coisas. Muito bem. Hoje aqui agradeço imenso, eu sou um péssimo moderador porque aqui esgoto o tempo, isto vai andando, mas eu sinceramente acho que não houve aqui um segundo perdido em todas as intervenções. Eu vou só agora fazer uma despedida, basicamente a ver como é que conseguimos ser consequentes ao futuro, que é isso que interessa. Estamos todos fartos de conversa, precisamos de ver. Próxima agroglobal, quando andamos aí para as estradas deste campo, temos de ver coisas diferentes. A Câmara de Santarém a andar a substituir a APA, a constituir, a reparar diques, é muito louvável, mas enfim, pode ser assim, de iniciativas isoladas, e por isso eu só dizia hoje aqui para tipo de despedida, me diga qual é que é a sua maior preocupação da sustentabilidade do campo, enfim, do território que administra, que é para ficarmos com essa, enfim, eu já sou fã da associação há muito tempo, não é porque as questões de condição, é só deixar a sua preocupação
temos um problema, e é um problema não é só da Lesíria de Vila Franca de Xira, é toda a zona do regadio do país, que é, temos poucas alternativas de culturas. Felizmente o milho mexeu qualquer coisa no preço, mas tem no mapa de culturas da Lesíria de Vila Franca, tem tomate e tem arroz. Já teve muito milho, o milho, tínhamos 500 hectares de milho, já tivemos quase 4.000, e temos reduzidos ao tomate e ao arroz. E eu acho que isto depende da política agrícola comum e da forma como se aponta os subsídios para diversas culturas. Eu acho que já tivemos bem, tivemos alguma altura em que tínhamos o tomate, o arroz, o milho, a beterraba, podíamos fazer rotações entre estas culturas. Hoje em dia o problema das rotações é nós não termos alternativa e depois temos que ganhar dinheiro todos os anos para manter a máquina, para a gente pagar aos funcionários, para pagar as prestações ao banco, para pagar as rendas das terras, etc, etc. E não temos capacidade económica para parar um ano e dizer assim, olha, eu este ano não faço esta propriedade, fica de pousio e depois para o ano vamos cultivá-la. E eu acho que essa política agrícola que nós precisamos, porque hoje em dia o que orienta a produção é os subsídios que as culturas têm, devia de ser revista de uma forma mais assertiva. Estamos à altura, da PAC, não é? Da nova PAC, e portanto espero bem que sim, porque o problema reside sempre no mesmo sítio. Ou é rentável e as pessoas estão lá e trabalham, ou se não é rentável, ficam lá os que têm menos capacidade, os velhos, aqueles que já não vão para lá de nenhum, porque os outros vão ganhar a vida para o outro lado. Muito bem. Joaquim, muito obrigado. Não. Rui, fazemos da direita para a esquerda, se puder fazer a sua apresentação final. Eu vou ser muito rápido e fazer aqui uma passagem do nosso PNOT, e na página 64 diz: as políticas não devem ser conduzidas para reduzir as diferenças entre as regiões, mas para alargar a base territorial da competitividade, o que significa estimular a inovação, tendo como desafio aumentar o desenvolvimento de todas as regiões. Eu acho que é este o grande desafio que nós temos pela frente, e a Direção Regional de Agricultura e Pescas, porque também temos a parte das pescas, que cada vez é fundamental também, a parte costeira e toda esta imensidão de um recurso natural que nós temos, e cada vez temos de o aproveitar mais, e felizmente Portugal está a virar para essa situação também, mas eu creio que este fator de competitividade e inovação, por focar aqui entre regiões este apelo à inovação e este apelo à competitividade, será um fator preponderante para o futuro, em termos económicos, em termos financeiros, e a agricultura não foge isso, porque a agricultura como um setor é sempre o setor que todos nós socorremos nas alturas mais críticas pela qual passamos, e eu lembro perfeitamente, agora apareceu uma reportagem sobre uma experiência que foi feita há uns anos atrás, onde fecharam 8 pessoas, em que uma das partes que não podia faltar é a agricultura. A agricultura tem, porque as pessoas têm de comer. E é engraçado porque uma das partes que falhou mais foi a agricultura, porque as pessoas não sabiam como é que haviam de tratar o solo e como é que haviam de produzir alimentos. Portanto, esta questão da competitividade entre as regiões é importante, é transversal, é uma visão holística, é uma visão que vai nos permitir ver a questão dos aproveitamentos hidroagrícolas, ver a questão do aproveitamento da água, a questão do rio Tejo, que é fundamental, mas sim as regiões e integra as câmaras municipais e integra os organismos oficiais, é fundamental para que cada vez estejamos mais unidos e em torno desta problemática, que é, muitas das vezes, não olharmos para as questões como elas devem ser olhadas, olhamos para uma questão mais de uma forma geral e não vamos mais a concreto. E é daí que nós estamos aí de encontro. A Direção Regional da Agricultura está disposta, e é um desafio também que nós aceitamos, para aqui a 2 anos podemos estar a falar exatamente no mesmo tema, porque sabemos qual é o caminho que temos de tomar, e só podemos tomar com parceiros,
e é com os parceiros aos produtores, aos agricultores e todas as organizações dedicadas ao setor. É isto mesmo. Obrigado. Muito bem. Para terminar, eu quero dizer que é com muito gosto que ouvi estas intervenções e aprendemos aqui bastante. Cumprimentar o meu colega Pedro Ribeiro, que já chegou, do Cartaz. Isto, como disse ainda há pouco, teremos sempre que ter parcerias alargadas. Mas daqui a 2 anos e daqui a um desafio do Luís Chiabra, eu acho que as coisas são fundamentais. Vou também pôr aqui algumas considerações que são minhas, não vinculam-me só a mim. Acho que temos que voltar a ter em Portugal um Ministério da Agricultura e não uma Secretaria de Estado da Agricultura. Acho que isso é fundamental. Assim como também defendo, devemos ter um Ministério do Turismo que não temos. Acho que há reformas que no nosso país são fundamentais e relativamente àquilo que temos como desafio, temos que ter quadros comunitários que efetivamente sejam levados do início ao muitos dos que aqui estão apercebem-se, as pessoas lá fora nem tanto, que os quadros comunitários desenhados ao início com as há muito dinheiro que podia ser para o ordenamento do território, nomeadamente para os territórios de baixa densidade, que foi em 2018, eu dou aqui milhões criados de territórios de baixa densidade e algum desses podia levar para o ordenamento do território para o metro de Lisboa, para o metro do Porto e para a linha de Lisboa. Que essas obras não eram necessárias, mas também olhando para os censos, e nós hoje temos uma fotografia de 77 os outros 5 milhões de pessoas. Isso é fundamental que seja mudado e que seja olhado com políticas concretas e que a União Europeia também obrigue a algumas reformas no nosso país nessa matéria. Ao encontro daquilo que são reformas fundamentais, nós todos falamos nelas há muito tempo, que vão cruzar com isto que aqui foi dito e que o Luís também estava a pedir esses desafios há 2 anos. Aqui, há pouco, o nosso querido amigo José Alho falava daquilo que era a possível regionalização, mas antes disso nós temos que fazer outros caminhos. Nós estamos, a Lesíria está ao nível dos fundos comunitários no Alentejo, a coordenamento do território está na CCDR Lisboa, e isto tudo atrasa ainda mais os processos que o Luís estava a dizer. Depois as coisas não colam, atrasa, e depois muitas vezes quando queremos ser diligentes e rápidos na decisão não podemos, porque temos ainda mais entidades no nosso território, mais entidades que outros territórios do nosso país. E isso tem que ser dito e claro, para que as pessoas percebam que muitas vezes aqui alguns autarcas e algumas entidades são olhadas porque demoram mais do que outras, porque temos aqui uma teia de organismos que é mais complicada de ultrapassar. É fundamental aquilo que nós dizemos, uma nova NUT 2, uma CCDR pode vir ou não depois, mas uma NUT 2 Ribatejo e Oeste é fundamental, e nessa NUT 2 que também aquilo que é o problema da água, o problema do Rio Tejo, seja visto, concretizado por todos, sabemos o que queremos fazer, mas que se deixe aqui de lado as tendências e as opiniões muito concretas do ambiente com o concreto do Ministério da Agricultura. Há caminhos que têm que ser percorridos independentemente de quem sejam. E isso sabe-se quais são esses caminhos, que haja a coragem às coisas mais micros do nosso território, os autarcas têm disponíveis, e os autarcas querem mais poder para poder terem capacidade dentro do seu território de decidir. Porque nós, como eu vos disse, os planos diretores municipais, mesmo uma pequena licença, nós temos que questionar sempre 5, 6, 7, 8, 10, 20 entidades, muitas vezes, para que esse investimento possa ser feito no território ou para que uma qualquer alteração possa ser feita. E depois dão-se casos, que ainda recentemente tive ao nível do PMDFCI, que há uns anos não existia, que tem um valor até superior aos PDMs, o Plano Municipal de Defesa e Refesta contra Incêndios. Ainda há 2 anos houve uma empresa de Santarém que, na sua expansão, teve numa primeira fase chumbado o seu alargamento porque havia uma decisão de 2 metros ao nível do Parque Natural da Serra Bares e Candeeiros, que disseram não, temos que rever porque há aqui uma margem de recuar que querem fazer. Veja, por 2 metros perdem se calhar às vezes um ano em que o técnico mais zeloso, com toda a certeza teve as melhores intenções, mas está a prejudicar investimentos que querem que se vá continuar a exportar. E, portanto, eu acho que os desafios que temos daqui a 2 anos são muitos, e se nós não tivermos metas ambiciosas para atingir, nunca as conseguiremos atingir, e ainda bem que a Associação de Agricultores tem feito esse caminho. Aos parabéns também ao Luís Chiabra e a toda a sua equipa, porque estão no terreno com uma intenção diferente daquelas que nós percebemos que acontece no Médio Tejo, em que muitas vezes nós percebemos que aí até há algumas condições, não há
quem queira pôr a mão na massa, e aqui felizmente temos uma associação que quer pôr a mão na massa e quer ir ao encontro do futuro que todos nós desejamos. Então, eu vou usar estes minutos para reafirmar aquilo que já disse inicialmente. Eu falei aqui que esta nova dinâmica das CCDRs e todas as políticas públicas conducentes a uma descentralização e uma delegação de competências à escala do poder local, sobretudo as autarquias, as câmaras municipais e as comunidades intermunicipais, penso que dentro dessa dinâmica, dessa expectativa, penso que eventualmente estes 2 anos serão decisivos, por isso daqui a 2 anos estaremos obviamente a avaliar aquilo que neste momento está em curso e sobre o qual nós temos fortes expectativas. E é neste quadro que eu utilizei 2 palavras, proximidade e concertação. Eu penso que é o papel que se pode esperar aqui da CCDR, Lisboa e Valdez, e das CCDRs em geral nos outros pontos do país. Naquilo que nos diz respeito, nos domínios que eu há pouco referenciei, nas questões práticas do ordenamento do território, nas questões de eventuais avaliações de impacto ambiental, nós temos aqui uma responsabilidade de Estado, que é transpor para o território aquilo que não são só as políticas, mas também a legislação, muita dela comunitária e outra nacional, e por isso teremos de o fazer cumprir. A União Europeia tem destas coisas, tem o lado bom e o lado mau. Financia-nos as expectativas e os projetos, mas por outro lado também nos coloca determinado tipo de regras que nós temos de cumprir. Sem dúvida que temos na nossa região e no nosso país em particular uma questão que vai estar presente no cotidiano, não diria do médio prazo, é no nosso cotidiano de hoje, que são as alterações climáticas. O setor agrícola é um dos que vai ser mais afetado a todos os níveis por este fenómeno que nós já não podemos sequer negar, não é? Nem esquecer. Eu recordo que há dias houve, entre as muitas coisas, que eu sou dessa área do ambiente, por isso pouco me espantaria já perante o que vou lendo ao longo dos anos, mas há dias fiquei extremamente surpreendido e espantado porque aquilo que nós teorizamos, no caso da Turquia, nós no espaço de uma semana tínhamos território a sofrer incêndios calamitosos e ainda não tinha acabado praticamente os fogos, já tínhamos chuva, inundações, por isso aquilo que se dizia que eram os fenómenos climáticos extremos estão aí. E citando aqui o Al Gore, que era o grande animador político nos Estados Unidos destas questões do ambiente, já há uns anos ele dizia que já estamos na fase das consequências, por isso nós neste espaço de 2 anos também temos de conseguir dar a resposta a essas emergências que estão a fazer parte do nosso cotidiano. Como é que a CCDR vai colaborar nesse esforço nestes anos? Eu disse-o aqui, reafirmo aqui sobre o compromisso de honra, que é naquilo que é o domínio das metodologias, dos aspectos práticos, das coisas que nós conseguirmos, sem pôr em causa tudo aquilo que eu referi atrás, se nós conseguirmos ser mais eficazes nos pequenos procedimentos da REANA, dos parceiros que vocês necessitam, tudo isso estamos cá obviamente para aprendermos conjuntamente, não é? Quer a CCDR, quer os agricultores, mas também com as entidades que aqui referimos, o caso da agricultura, também o caso particular do ICNF, sem esquecer outras, mas parecem que são aquelas mais fundamentais, para dar o nosso melhor contributo nesse processo, que é um processo que tem de ser de compromisso entre todos nós, não é? Não remetermos só para outros a responsabilidade, não é? Por isso a responsabilidade tem de ser aqui uma responsabilidade partilhada. E terminava agradecendo o convite que gentilmente nos endereçaram e foi uma satisfação e aprendi imenso que estar aqui convosco e revisitar
em tempos do EBOA e outros projetos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, antes de mais, quero agradecer ao Presidente Pedro Ribeiro aqui essa sua tolerância, porque a nossa sessão está aqui um bocadinho atrasada, mas o moderador não teve a altura dos acontecimentos e eu peço desculpa. E depois quero só deixar aqui 2 ou 3 palavras. Estava a falar proximidade, estamos todos de acordo. Eu acho que estamos próximos, estamos aqui. Juntos, também acho que sim, estamos aqui a conversar, e bem, e temos boas intenções, bons projetos, e até temos um exemplo a seguir, que é só fazer igual. É fácil, não é? É só seguir. Como é que é? Façam como se fez em Vila Franca, como os agricultores mostraram, como é que se ordena e gera um território. Mas então eu iria dizer proximidade e acrescento-lhe uma segunda palavra, governabilidade. Não sei se, pronto, se a palavra existe, mas percebem o que eu quero dizer. É que podemos ser muito próximos, mas da maneira como está toda a legislação montada, com as confusões das NUTs, das CCDRs, das direções regionais, dos ministérios, aqui conversa simples de agricultor, eu digo, não acho que isto não tem governabilidade. Mas vou passar à parte, portanto, a governabilidade é convosco. Vocês é que estão nos órgãos políticos, é que estão junto do poder e, portanto, junto do poder cada um faça a sua parte, no sentido de sermos consequentes, que não temos sido. Porque o resultado temos que reconhecer onde o Estado está ou não está, não é bom. A natureza, sim, aqui nesta região é-nos muito favorável, mas também essa se perde se não mantivermos. A última parte que eu queria dizer era uma questão de responsabilidade. E eu assumo aqui a responsabilidade da Associação de Agricultores do Ribatejo, nos próximos 2 anos, tentar juntar esforços nas diversas regiões. Neste momento o que temos mais à frente é o projeto que vamos falar aqui a seguir, do Campo Valado a Zambujo de Santarém, para reunir os agricultores nesse sentido. Queremos a responsabilidade, mas também temos as obrigações. E, portanto, nesse sentido, assumimos esse desafio. Se formos capazes, se os agricultores estiverem connosco, haverá algumas propostas concretas de associativismo para liderar aqui, para os agricultores liderarem aqui o ordenamento deste território. Se não for possível, cá estaremos para assumir a nossa responsabilidade como Associação de Agricultores, e isto é dito porque também vamos ser exigentes e perante o poder político não contem, nós estamos cá para cobrar, estamos cá para pedir apoio, para estar juntos, mas para cobrar, e nesse sentido ninguém nos leva mal por isso. Muito obrigado sinceramente a todos, e eu vou só aqui pedir aqui aos 4 oradores, depois de tirarem aqui o equipamento, se dão ali uma pequena entrevista curta só aqui de rescaldo, está bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. À semelhança de outras cidades